uso do fone de ouvido tem se tornado uma prática cada vez mais comum entre as pessoas, principalmente entre os jovens. Seja na rua ou no ônibus, não é difícil encontrar por aí adolescentes acompanhados dos inseparáveis fones de ouvido. O que eles escutam varia de acordo com a preferência de cada um, mas uma coisa existe em comum. Como é que tá o volume da tua música? Tá alto. Sempre tá bem alto? Sim, porque não dá pra... A gente tá na rua, vem o carro, o barulho do carro, se fica baixo não dá pra escutar. Para não ficar escutando a conversa dos outros na rua, no ônibus. Tu prefere escutar nesse volume máximo? Prefiro. Ouvir música pelo acessório até pode ser tranquilizante e prazeroso, mas a Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Cerca de 5% das perdas auditivas no Brasil são decorrentes do uso indevido de fones de ouvido, equivalente a aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com perdas irreversíveis de audição, sendo a maioria delas os jovens. O que vai causar de problema? O problema vai aparecer quando ele começa a perceber que ele não escuta a campainha, que ele não escuta os sons mais agudos, né? Que voz muito feminina, também muito aguda, ele também tem dificuldade, fica pedindo para repetir. Então é nessa hora que ele começa a perceber que ele tem alguma perda auditiva. E o problema ainda maior é que muitos jovens não se preocupam com a saúde auditiva e mesmo quem sabe dos riscos, prefere continuar ouvindo fone de ouvido em um volume alto. Eu me preocupo com isso, mas na hora eu acho que nem penso nisso, coloco alto mesmo. Já ouvi muita gente me falando também para não escutar música no fone muito alto, né? Mas, não sei, é a minha preferência, então eu vou escutar alto. A fonoaudióloga ressalta que muitos jovens só procuram uma consulta com um médico otorrino quando começam a apresentar algum sintoma. E aí pode ser tarde demais. Por isso, é importante a prevenção. A perda auditiva que ele adquirir, né, ouvindo excessivamente alto com os fones, é uma perda irreversível. Então não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada. O trabalho hoje de prevenção, né, dessa surdez é que ouçam, né? O fone já está ali exatamente para não precisar colocar tanto volume, né? Então que ouçam de uma forma normal. O Ramon toca guitarra desde os 15 anos, por isso o fone de ouvido é um companheiro inseparável. O jovem diz que tenta equilibrar o volume do aparelho, mas confessa que nem sempre consegue. Normalmente eu escuto direto, até em casa, normalmente eu costumo usar bastante fone de ouvido. Em um volume alto, normalmente não chega no máximo, mas depender do lugar, às vezes, para não atrapalhar com o ruído externo, costuma colocar bem alto o volume. Por isso, a melhor solução ainda é diminuir o volume. Né? Então a gente sabe que tem muita gente que é bom, que é gostoso ouvir música alta, né? Mas não no fone, né? Que seja num ambiente amplo, né? Que tenha coisas onde o som pode ser absorvido. Tem pessoas que adoram ouvir música bem baixinho, né? Tem gente que já gosta de um volume um pouco maior. Então esse um pouco maior seria o que é um volume médio para um pouco mais, né? E o excessivo mesmo, a gente sabe que se ele ficar exposto durante muito tempo, ele vai ter riscos de perda auditiva.